Olha, a gente já está aqui nos estúdios da capital com Mário Narita no nosso quadro Nikkei de Expressão. Seja bem-vindo, Narita. Marca, muito obrigado pelo convite, né? Uma delícia estar nesse programa assim tão variado, né? Com tantos assuntos culturais também, de informação. Adorei o convite também, estou muito feliz de estar aqui. Não, é um prazer receber o Narita aqui, porque é engraçado, né? Quando eu mandei mensagem pra ele, eu falei, ele nem vai me responder, né? Mas aí ele me respondeu e foi tão solícito que aí a gente até marcou a gente falou 2 vezes, né? 2 reuniões pra gente, né, fazer toda a pauta aqui da entrevista, pra gente fazer um negócio bem legal pra vocês, porque... Narita, é um negócio que tá no dia a dia das pessoas, né? E eu acho que é muito importante você que está nos ouvindo entender um pouquinho por que você faz algumas coisas, né? Algumas ações que você tem ao adquirir algum produto, porque é um negócio que vai tudo no automático, né? E também que você está sendo monitorado, né? Porque a gente estuda bastante o comportamento humano. Exatamente. Então, é muito importante. Então, prestem atenção. A gente fica aqui Na verdade, o programa vai até o meio-dia, mas vamos ver até que horas que a gente vai ficar com o Narita aqui, porque tem muita coisa pra vocês. Bom, antes da gente começar tudo isso, eu queria que o Narita se apresentasse, né? Primeiro, né? Quem é Mário Narita? Bom, Marca, eu sou o caçula de uma família de 3 irmãos, né? Nisei, porque meus pais vieram pro Brasil como imigrantes, tá? E realmente, assim, eles passaram por toda a dificuldade que todo imigrante passou. Eu acho, assim, que tem uma série no YouTube que retrata muito bem, mas muito bem mesmo, essa história do que eles passaram, porque eu sinto, assim, que parece que minha mãe que está narrando, né, a versão da irmã que ficou aqui no Brasil. Nossa, assim, é muito semelhante ao que ela sempre me contava. Como se fosse a história da sua família mesmo, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, eu até recomendo para quem quiser entender mais a trajetória do imigrante japonês aqui no Brasil, eu recomendo essa série. Produção, a gente tem uma imagem desse filme, na verdade, né? Na verdade, se você não tem no Netflix, né? Você vai encontrar no YouTube. No YouTube você vai procurar esse filme como Haru e Natsu, As Cartas que Não Chegaram. É um filme que eu já tinha assistido, e quando eu conversei a primeira vez com o Narita, despertou pra mim isso de assistir de novo, né? E aí eu assisti. E são 5 capítulos. Exato. Quando eu tava no quarto, que foi a última reunião que eu tive com o Narita, ele falou assim pra mim, você chorou? Aí eu falei, não. Aí, né, eu até expliquei pra ele, falei, eu acho que como eu já tinha assistido, então eu acho que não teve tanta a emoção da primeira vez. Só que aí eu esqueci de te falar que no último capítulo eu chorei. Por quê? O que te tocou no último? No último, eu acho que foi aquela parte onde elas, na verdade, elas se reencontraram, né? As irmãs se reencontraram. Sim. E aí elas começam a lembrar, sabe, tudo que cada uma passou. E aí no finalzinho, quando mostra, na verdade é como se fosse um sonho, né? Da família voltando pro Japão. Perfeito. Porque é uma imagem do tempo, de todo o tempo que ela aguardou aquilo, da família inteira voltando do Brasil pra encontrar com ela, que ficou no Japão. Até me emociono de novo. É muito, muito legal. E vocês assistindo esse filme, vocês vão conseguir ter uma ideia do que é a imigração japonesa, o porquê até que os japoneses são o que são aqui, né? Tanto que até eu recomendei para algumas pessoas, porque até eu tenho uma prima, né, que o pai, ele é irmão do meu pai, que é japonês, e a mãe é brasileira.
E a gente, em algumas conversas, a gente sempre... ela sempre fala, né? Ah, porque meu pai... Ah, porque japonês, nossa, é muito frio. Ah, japonês é assim, japonês é assado, sabe? Esse jeito, né, do japonês. Só que, aí eu falei pra ela, assiste esse filme, que você assistindo, você vai conseguir entender, desde dos nossos avós, né, do Ji-chan e da Ba-chan, o porquê que nossos pais ficaram desse, assim, tem essa essência. Perfeito, Maika. O que acontece na cultura japonesa, existe muito o não dito, né, que você pega no ar, né, o que os nossos pais passam pra gente sem falar, tá? Não é como o Ocidente, né, que fala, né? Na cultura japonesa, muitas coisas são passadas por osmose, né, e você pega no ar. Você nunca vai ouvir, Exato, falar, você nunca vai ouvir um eu te amo, porque o eu te amo ele é falado no olhar. Exatamente, nos gestos, né? Na maneira de fazer uma comida, por mais que não tenha muita mistura, mas tudo isso pela mãe japonesa é muito traduzido dessa maneira. E talvez assim, o fato da Maika ter explodido talvez no 6º capítulo, é porque também existia uma tensão de todo imigrante que veio aqui para o Brasil, a expectativa de voltar depois de 3 anos para o Japão, né, rico. E foi o que venderam para eles, né? Que eles viriam para cá, depois de 3 anos, 4 anos, ficariam ricos e voltariam para o Japão. Isso nunca aconteceu. Que na verdade é uma história inversa do que aconteceu há muitos anos depois, né? Que aí os brasileiros, os filhos desses japoneses, iam para o Japão com a promessa de ficar rico lá e voltar para o Brasil, né? Exato. Os decasegues. Os famosos decasegues, né? E eu, na verdade, fui uma delas, né? Mas fiquei lá 7 anos e voltei pro Brasil. Mas é aquilo que eu falo, né? Todo mundo me pergunta por quê? Por que você voltou se você podia continuar lá, vivendo naquele país de primeiro mundo, né? É algo que, assim, na verdade é mais até emocional do que qualquer outra coisa, né? Quando eu acho que a gente é onde a gente nasce, né? Então, essa foi a minha necessidade de voltar pro Brasil, né? Porque eu nasci aqui e aqui é o meu lugar. Bonito, legal, muito bacana. E sabe, Maika, você me permite também de contar uma expectativa que eu tenho, que eu vou realizar também. Eu estava indo para o Japão, né? E depois veio a pandemia, então eu tive que adiar um pouco esse sonho. Bom, o que é? Eu também pretendo ir para o Japão. Eu já fui para o Japão, sabe? Mas não com esse intuito. De visitar os lugares onde meus pais nasceram. Exatamente, não existe mais as casas deles, tudo. Para fechar um ciclo também, né? Então essa é a minha ideia e acho que ano que vem eu estou fazendo isso de novo. Ah, com certeza, com certeza. E aí eu quero ver fotos também, eu quero sim. acompanhar essa sua viagem, porque é muito legal. É muito legal até as viagens que cada um faz tem um significado, né? Cada um vai com algum intuito, com algum objetivo, seja familiar, seja a trabalho, e aí você acompanha, eu acompanho várias pessoas que estão fazendo viagens, porque agora abriu o Japão, né? Então, tem muita gente fazendo viagens para, no caso, indo para gastronomia, para conhecer um pouquinho mais da gastronomia, tem gente indo para conhecer um pouquinho mais do saquê, né? Então, você consegue ir para o Japão com várias finalidades, né? E não só, né? Tipo, eu vou lá passear. Tudo bem, você quer conhecer tudo? Vai conhecer um pouquinho de cada coisa. Mas é legal você ir com um objetivo, né? Eu acho interessante, né? Você procurar valorizar a tua história, né? Sua geração, os ancestrais, né? Então, para nós, Niseis, Sanseis principalmente, na minha opinião, é muito relevante a gente observar isso, tá? E vivenciar essa volta, na minha opinião. Olha, e o Narita, ele, né, descendentes japoneses, né, como a gente já ouviu aqui, né, a história, e a gente ele até recomendou agora, né, eu quero que vocês assistam esse também, né, que é o Haru e Natsu, As Cartas que Não Chegaram. Para vocês entenderem um pouquinho, né, mais sobre a imigração japonesa. E o Narita, né, ele, né,
descendente de japoneses, ele tem tem 3 palavras japonesas que fazem parte do lema dele. Né, Narita? Quais são essas palavras que são muito importantes? Foram 3 palavras assim que a minha mãe sempre falava e marcaram muito minha vida, Maika. O primeiro foi gambare, né? Que basicamente é se esforce sempre, né? Nunca desista, tá? Makenayoni, né? Que nunca perca, mas não no sentido competitivo de nunca perder para os outros, né? E sim nunca perder para você mesmo. Para você mesmo, né? E outra que me marcou muito foi shakin, que significa dívida. Era uma palavra que eu escutei muito durante a minha infância, porque os meus pais, meu pai principalmente, sempre foi muito, muito endividado, né? Então isso foi também, ao mesmo tempo, o motor para que eu trabalhasse bastante, né? E realmente eu tive muita oportunidade aqui nesse país, no Brasil, né? E muitas pessoas me ajudaram. O Brasil realmente, assim, foi uma bênção para mim. Está sendo também. Inclusive, no filme eles falam muito de dívidas, né? Porque quando os japoneses chegam aqui no Brasil, eles não têm dinheiro, eles não têm nada. Então, por exemplo, ele quer um feijão, ele quer alguma coisa diferente do que ele tem ali na plantação que ele tá fazendo, ele tinha que ir na vendinha, aí fazia lá a dívida, fazia o shakin, fazia a dívida lá e pagava só no final do mês, quando ele recebia o dinheiro do fazendeiro, né? Exatamente. Ao mesmo tempo ele não conseguia pagar, ele ficava preso ao fazendeiro. Era bem difícil. Olha, o Narita, além de tudo isso, né, que ele falou agora, ele é formado em propaganda e publicidade na ECA, na USP. Olha, possui MBA pela Berlin School em liderança criativa. Foi como bolsista da JICA para estudos no Japão pela Japan Package Design Association, que é a Associação de Design e Embalagem do Japão. Então, olha, na verdade isso aqui é só um pedacinho do currículo do Narita, tá? Porque tem muito mais, só que aí, se eu ficar falando o currículo inteiro dele aqui, a gente fica o programa inteiro, né, Narita? E olha, uma coisa muito importante, ele foi jurado do Cannes Lions. O que é o Cannes Lions? É um festival de publicidade e propaganda na França. Ele foi jurado, olha isso. E foi palestrante do TED São Paulo. Já saiu o do TED? O link vai sair. O link vai sair. Me parece que já tá para sair também. Olha que legal, hein? Então eu quero assistir também. Então, e o Narita, ele também é palestrante, assim, fora essa palestra, você também dá outras palestras e... Na verdade, as palestras, né, do Narita, elas não têm tanto um intuito, né, de design, né? Na verdade, você tem um foco ali nessas suas palestras, né? O foco, assim, que eu gosto bastante, Maika, assim, é passar informação, né? Passar informação para as pessoas também se incentivarem, né? Se aspirarem com isso e para poder acrescentar alguma coisa na vida das pessoas, né? Eu tenho esse objetivo também muito forte. E aí, Narita, o que é a Narita Design? Bom, ela é muito calcada, Maika, assim, no trabalho, né? E como eu acabei de mencionar, assim, eu trabalho muito ainda, né? Acho que você, como DKC, que você sabe, né? O quanto se trabalha, o quanto o japonês trabalha. Eu, pessoalmente, assim, depois uma vez eu estava pesquisando, eu percebi que muitas vezes o significado de uma palavra determina talvez uma cultura, né? Então a palavra trabalho aqui no Ocidente, né, principalmente na América Latina, vem da palavra tripaliare italiana, que significa castigo, tá? Então isso, na minha opinião, muitas vezes determina, né, o modo de agir das pessoas. Quando você fala assim, o que você vai fazer nesse final de semana? Eu vou trabalhar. O que você vai fazer nesse final de semana? Eu vou para Maresias. Oxa, né? Por quê? Porque o trabalho, para certas pessoas, é um peso. E para mim o trabalho sempre foi uma realização, um desenvolvimento e a possibilidade de você
melhorar como pessoa e sua alma também. E eu acredito que o japonês também encara o trabalho dessa maneira, porque o trabalho, na palavra japonesa, é traduzido como shigoto, né? E um dos significados do shigoto é servir, tá? Então eu vejo assim que o japonês tem esse sentimento, né? Quando você vai num restaurante japonês, eles falam, seja bem-vindo, irashaimase, né? Em todos os shoppings, departamentos do Japão, eles abaixam a cabeça para você, sempre no sentido de receber você, tá? Então, Maika, é dessa maneira assim que eu acho que eu fiz a minha carreira, a minha empresa, sempre procurando servir meus clientes e não pegando o trabalho deles, né? Tanto é que o propósito da minha empresa é dar valor, né, às conexões, desvendar emoções e sempre no sentido de fazer com que marcas e pessoas prosperem. E não somente as marcas. Não somente as marcas. Enquanto assim, você vê que no discurso de outras empresas, eles colocam sempre a marca, né, a marca do cliente em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, Michael, eu queria fazer esse paralelo, né? Porque quando você coloca a pessoa, o teu trabalho, ele muda de patamar, né? Então, quando você fala assim para uma cabeleireira, o que você faz? Eu corto o cabelo e maquio. Não, ela transforma as pessoas. Ela traz beleza, traz autoestima. Ela melhora até, assim, a emoção da pessoa. Exatamente. Né? Mas agora, quando eu falo assim, olha, como cabeleireira, eu embelezo as mulheres. Mas agora eu pergunto uma outra pessoa que fala assim, eu deixo a Maika mais bonita. Eu deixo a Antônia mais bonita. Eu deixo a Dana mais bonita. É diferente. Sim. É diferente porque você coloca sentimento, né, no teu trabalho para valorizar uma pessoa específica. E é dessa maneira que eu trabalho. E dessa forma você valoriza o seu trabalho também. Né? Exato. Então é no sentido assim de ajudar as pessoas, Sim. Entendeu? Que é uma base também espiritual. Olha, muito importante, vocês prestaram atenção, né? Isso daqui foi muito profundo que o Narita falou agora, né? Porque o trabalho, a gente logo pensa, né? A gente já pensa, o trabalho vem do trabalhoso, né? Do difícil, do cansado, sabe? Tipo, o que é trabalhoso é chato, né? Dá muito trabalho. E aí o que dá muito trabalho cansa. Então, a primeira coisa que muitas vezes a gente pensa é isso, né? Mas isso que o Narita falou é muito importante pra gente mudar um pouquinho, né? Do nosso dia a dia. Por exemplo, você vai acordar, você às vezes pensa, né? Hoje eu vou trabalhar. Perfeito. Você tem que dar graças a Deus que você tem um trabalho. Perfeito. Né? Eu acho que o que você pensa, você realiza, né? Então, o que eu costumo dizer, se você pensa como empregado, você vai ser sempre empregado. Se você pensa como patrão, você vai ser patrão. Né? Você muda o ponto de vista. A gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Que esse negócio, né? Ele fala que... a gente fala, né? Do trabalho e tal. Aí chegou sexta-feira, sextou. Sextou, você vai lá, aperta o botão de desliga e acabou. Aí sábado e domingo desligou, aí você só liga na segunda. Não. Você não pode desligar, né? Tanto que hoje... O Narita, ele continua trabalhando. Trabalha sábado, se precisar. Trabalha domingo, se precisar. Eu não gostaria nunca de me aposentar, Maika. Esse é meu sonho, entendeu? Porque realmente engrandece, né? Você procurar sempre estar aprendendo, né? Assim, o meu lema particular é o eterno aprendiz, sabe? Ó, a gente tem uma ouvinte aqui, ó, Joelma Silva. Ela fala assim, olha, eu sou diarista. É cansativo. Mas faço com coração. Nossa. Ela vai ser valorizada, né? Porque realmente, assim, você achar profissionais bons é muito difícil. Você pode perguntar em qualquer área. Todos são unânimes em falar, falta gente para trabalhar. Existe um desemprego muito grande. Mas profissional bom, seja diarista, seja de outros níveis, não importa, é muito difícil de achar. Sim, e aí, se a pessoa faz com coração... Ela é notada. Com certeza. Ela é notada. É assim, eu falo, né, que, por exemplo, é muito legal. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu sou diarista. Tá bom. Às vezes a outra pessoa vai achar assim, ela é diarista, né? Não.
mas tá, ela faz a limpeza dela, aí ela sabe, por exemplo, ela tá limpando, ela sabe que o dono daquela casa gosta daquilo assim, gosta que você deixa aquilo daquela forma, né? Você conhece, você tá entendendo a emoção, você tá entendendo o sentimento do seu patrão ali, que você tá limpando a casa dele, entendeu? Então, isso também, né, já faz parte. Exatamente. Existe uma gratidão dela, Sim. Né, com o patrão dela, de ela fazer um trabalho bem feito, para que o patrão dela também se sinta bem, né, e continue exercendo a profissão dele. Chega em casa, tá tudo limpinho, tudo cheirosinho. Tudo organizado no lugar que, né, que as pessoas, que ele gosta. E aí, ó, ela fala assim também, ó, que ela agradece que fora que ainda eles têm muita confiança nela. Sem dúvida. Ela é um diamante, né? Você é um diamante, realmente. Ter muita gratidão e trabalhar com amor, o trabalho vai ser sempre valorizado. Sempre. Olha... Pode cobrar mais também. Ó, eu gostaria muito, acho que a gente tem que marcar um outro dia, Narita, só pra gente falar dessa parte motivacional, dessa parte emocional, que eu acho que na verdade, a gente tem que conseguir mudar um pouquinho a ideia das pessoas do que é o trabalho, né? Mas a gente tem ainda muita coisa aqui pra falar com o Narita. E agora, eu queria que o Narita, ele falasse um pouquinho sobre como que é o trabalho dele, né? E aí, a gente queria entender, porque imagina, né? Você olha aquela embalagem no supermercado, aí você já chegou a pensar como que aquilo começou? Da onde que veio aquele desenho? Por que que a pessoa pensou que tem que ter aquela imagem? Por que que tem que ter aquela cor? Por que que tem que ter aquele formato? Não, né? Normalmente a gente vai lá, olha, é bonito, vai lá, compra e acabou. Você nunca pensa o que vem por trás de tudo isso, né? E aí, como que é, Narita, a primeira etapa para iniciar um design? Porque existe, né, pesquisas, existem várias coisas, né, para você dar o pontapé ali para começar, né? Então, Maica, a primeira coisa é você olhar para você mesmo, olhar para dentro de você, né? Eu classifico dessa maneira, né, como designer. Não, basicamente assim, falando bem simples, né? A mensagem para ser recebida, né? Você tem um receptor, né? E o emissor. O emissor, nesse caso, eu classifico como cliente que fez um produto e está querendo mandar a mensagem dele para o receptor. Essa mensagem dele é através de um produto, né? Que está dentro de uma embalagem, tá? Como ele não tem a capacidade de levar essa mensagem apropriada de uma maneira eficaz para o consumidor, para o receptor, ele contrata um designer. E é nesse momento que eu vejo assim que o designer tem que estar consciente disso, de que papel que ele quer assumir. Se é o papel de um designer artista ou se é o papel de um designer estratégico. Eu classifico o designer artista, aquela pessoa que desenha um rótulo, né? Bonito, né? Muito bonito, tal, ganha bastante prêmio. Mas só que o consumidor não entende, né? Porque muitas vezes a linguagem que ele usa é muito hermética, né? Então, nos trabalhos que nós já desenvolvemos, muitas vezes, assim, uma pintura de aquarela para determinado segmento é um desenho mal feito, né? Então, ao passo que um designer estratégico, ele procura se colocar na posição do consumidor e ver o ponto de vista de como ele capta essas mensagens. Por isso que nesse caso é fundamental conhecer bem o consumidor, na verdade o ser humano que está atrás de todo consumidor, né? Para entender como que ele sente a necessidade, né? E despertar essa necessidade por um determinado produto. Então esse é o princípio que eu estabeleço para começar um trabalho, tá? Então é fundamental você entender o ser humano que está comprando o teu produto. Olha, a produção, ela tem algumas imagens de alguns produtos que foram desenvolvidos pela Narita Design. A gente vai passar aqui na tela, vocês viram que hoje eu tô até numa posição diferente aqui no estúdio,
porque eu fiz de uma forma pra gente conseguir enxergar aqui a tela, pra vocês conseguirem ver, pra vocês que acompanham pelo YouTube. Eu queria até pedir pra você que nos acompanha pelo FM 77.5, pela AM 1040 ou pelo aplicativo, para vocês entrarem na nossa live do YouTube para ver um pouquinho dessas imagens, né, que são marcas bem renomadas no mercado, marcas que tenho certeza que tem alguma dessas na sua casa, tá? Então, são marcas desenvolvidas todas pela Narita Design e, né, o Narita aqui, ao longo da entrevista, vai explicar um pouquinho, né, de como que foram desenvolvidas algumas, ou, né, pelo menos alguns detalhes, algum ponto mais importante de cada uma delas, mas é porque tem muita coisa, e é muito legal que quando, né, eu descobri o Narita, eu comecei a olhar e falei assim, nossa, né, quem que é essa pessoa, né? Aí comecei a pesquisar, aí você fala, nossa, ele fez isso, nossa, ele fez essa marca também, né? E um pouquinho antes, né, de eu entrar na comunicação, eu também trabalhei um pouquinho com o desenvolvimento de embalagens, né? Então, eu assim, é um negócio que eu achava muito legal, é muito gostoso você desenvolver uma embalagem do zero, né? Pra você entender o porquê que aquilo tá ali. Ah, mas é porque que tem que ser dessa cor, né? Então, é uma profissão, assim, bem interessante. Então, assim, pra vocês que ainda não sabem, né? Por exemplo, vou estudar o quê, né? Que vocês são jovens ainda. É uma área, assim, se você tiver o dom, né? Tem que ter o dom. Tem que ter o dom da arte também. Eu acho um caminho bem interessante pra se seguir, né, Narita? Porque, assim, não é fácil, né? Não é fácil. Nenhum trabalho é fácil, né? Nenhuma carreira que você escolhe logo no começo é difícil mesmo, até você ser reconhecido. Mas é um trabalho muito legal. Eu quero ressaltar também, né, que existe uma equipe muito, muito, muito competente comigo, né? Que o pessoal está muito tempo comigo, né? E que também pensa dessa maneira, tá? Por isso que a gente consegue traduzir para os clientes, né, esses trabalhos assim super eficazes, na minha opinião, tá? Muitas vezes assim, eu digo, não ganha prêmio, mas vende bastante, né? E o Fernando Quintas, né, uma pessoa que está muito tempo comigo, tem várias pessoas assim que eu não vou enumerar que estão muito tempo e pensam dessa maneira também, né? De maneira de sempre satisfazer o nosso cliente em primeiro lugar, tá? Agora, quanto à profissão, o Michael, eu acho fundamental, eu sempre pensei nisso, o Jacques Ma também comentou um negócio assim, é você se aproximar de pessoas competentes e aprender com elas, né? Porque, na verdade, são técnicas, né? Técnicas. Uma vez eu perguntei para uma pessoa assim, como é que se produz um bom profissional, né? Ela falou assim, olha, 3 pontos, caráter e caráter. Né? Porque muito importante. Técnica você ensina, né? Porque você ensinando para um aluno que é dedicado, bom caráter, não sei o que, você consegue formar um profissional, entendeu? E ele vai ter uma profissão. Ele não precisa ser um top, mas ele vai ter uma profissão, né? Digna. Essa é a minha opinião. Eu queria que você contasse para os nossos ouvintes aquela história que você falou, que você foi lá, você desenhava, fazia uns desenhos. E aí uma pessoa chegou pra você e falou assim, não, você tem que treinar mais. Não, então, eu me interessei por publicidade, Maica, porque eu desenhava, né? Então dentro do teu círculo, dentro dos teus familiares, você, dentro da tua classe de coleguinhas, você percebia que você era melhor, tá? Então, eu fiz alguns desenhos, coloquei ele debaixo do meu braço e fui nas agências, né? E lá, realmente, assim, eu tive um balde de água fria, né? Inclusive, não só com a água, com o balde também na cabeça, né? Porque eu vi que, assim, que não era nada, né? O que eu desenhava, nada. E teve um ilustrador japonês que ele falou assim pra mim, Narita, você precisa treinar mais. Eu falei assim, puta, eu não tenho tempo, né? Eu era jovem e arrogante. Às vezes a gente ainda é, né? Daí ele falou assim, o que você faz no final de semana? Daí deu um insight, porque eu nunca tinha, né? Porque eu sempre achava que final de semana, sábado e domingo, era para me divertir, né? Não é. Quanto mais você trabalha, mais você fica apto, você fica bom e você se destaca na multidão.
Eu trabalho nesse sentido de você lapidar uma profissão, entendeu? Sabe uma coisa que eu ouvia muito? O que você faz da meia-noite às 5 da manhã? Eu escutei muito isso. O que você faz à noite? Aí você começa a pensar, né? Você fala, A gente precisa valorizar nosso tempo, né? Realmente, assim, a gente é uma dádiva que nós temos de valorizar o máximo possível para a gente realmente investir, né? E fazer coisas, assim, significativas nesse tempo que a gente tem. Olha, a gente tem uma ouvinte aqui, a Idênia. Ela tá falando que na casa dela nunca falta 51. Ela falou que sempre tem, ó. A Idênia Albuquerque. 51 sempre tem em minha casa. Aí sim, hein, Idênia? Fazer uma caipirinha, ou você toma já um rabo de galo mesmo? Tipo, vai seco mesmo? Puro? Sem nada? Olha, aí, Narita, pra começar tudo isso, né? Existem até no mercado, até você pode mencionar algumas pesquisas que existem para você iniciar um produto, o desenvolvimento de um produto. Existem algumas pesquisas que acontecem no mercado, só que são pesquisas que elas fazem uma análise que não é uma análise assertiva, né? Exato. O que acontece, né, no mercado existe dois tipos de pesquisa assim, bem comum, né, que é a qualitativa, né, que você reúne umas 7, 6 pessoas tal, e conversa sobre um lançamento, e a quantitativa, que normalmente você mostra alguma coisa muito mais rápida. Isso aí você gostou, não gostou e pronto, tá? Só para tentar explicar melhor. A qualitativa, não, você não gostou por quê, né, e começa a tentar aprofundar mais sobre isso. Eu frequentei muitas pesquisas dessas, né? O que eu comecei a perceber? Normalmente é uma sala, né? Acho que logo mais vai voltar a ser presencial. E o cliente, fica atrás de um espelho que você consegue visualizar as pessoas que estão conversando lá, e tem uma moderadora, né? Controlando toda a dinâmica e tal. E o que acontece nesse modelo de pesquisa é que são perguntas feitas para o lado racional, né? O lado racional do nosso cérebro. Você pergunta, a pessoa pega, elabora uma resposta, né, que acha conveniente e devolve, né? Então, muitas vezes a gente responde o que não é você, o que você está sentindo. Às vezes você responde o igual que o outro respondeu. Exatamente. Para você não ser excluído dali. Exatamente. É muito, muito bom esse ponto, né, Maica? Porque, mais uma vez, entendendo os seres humanos, todo mundo quer ser amado, respeitado e convidado, tá? E numa pesquisa dessa, né, normalmente, assim, manifesta a nossa vontade também de pertencer para o grupo, e nós tendemos a mentir, né, e fazemos isso em 3 situações: sob pressão, quando se exige respostas rápidas, ou quando você não quer estragar a tua imagem na frente dos outros. Né? Por exemplo, a pessoa consome um produto muito mais barato, mas na frente dos outros ela vai falar assim: não, né, na minha casa só entra Omo, né? Só entra uma determinada marca, só as marcas top. Você vai na casa da pessoa, muitas vezes não tem nada disso. Verdade. Verdade. Ó, a Marli Gomes, ela tá falando aqui que ela está fazendo o almoço e acabou de abrir um desses produtos. O molho vermelho. Agora, todas as vezes vou lembrar do Narita. Então ela abriu o molho vermelho que apareceu aqui, né? Olha, então hoje vai ter macarronada na casa da Marli Gomes, ou vai ter uma lasanha, hein? Será? Olha, Narita, aí tem uma coisa, assim, muito importante que eu acho que você deve colocar, né, nos designs ali. Porque, assim, é muito importante ter um bom design, certo? E aí, qual que é essa importância no desenvolvimento do produto? Na criação? Isso. Na concepção? É. Então, Maica, mais uma vez assim, é entender a necessidade. A necessidade, né? O que realmente a pessoa está querendo, o que toca, né? Bom, a primeira coisa que a gente precisa tocar é na emoção. Porque quando existe emoção, é um gatilho que ele se abre para você, tá? Se você manda mensagens assim para uma parte que ele não quer escutar, ele não vai escutar.
Agora, quando você toca na emoção verdadeira, aí sim. Então, por exemplo, tem vários trabalhos assim que nós fizemos. Um de Dona Benta, né, que nós desenvolvemos e eu achei muito marcante, foi que nós descobrimos que, através dos ladrilhos, né, poderia ser um bom pattern para colocar nas embalagens. Entendeu? Porque quando foi feito o lançamento, as donas, elas comentaram assim: nossa, essa embalagem lembra muito a minha avó. Mas não no sentido de ser antiga, mas no sentido de que lembravam da comida da vovó, da comida da mamãe. É a memória afetiva. Exatamente, porque comida é afeto, puro afeto, tá? Então, esse tipo de ligação que nós fazemos, né? Então, por exemplo, vocês acabaram de mostrar a embalagem de Quero, né? Agora só com Q grandão. Por quê? Porque ninguém tem mais tempo. Então, uma vez que o ser humano, ele memoriza ícones como segundo ponto relevante, né? Nós colocamos o Q grandão, tá? Então, o que acontece? O consumidor, nós facilitamos o dia a dia, né? O dia a dia, o findability, né? A facilidade de achar esse produto, porque tempo é o maior patrimônio que todo mundo tem. E principalmente agora que a gôndola, né, não é mais 180 graus, né? E agora a gôndola é 10 centímetros quadrados. Essa é a gôndola de hoje. Não, exatamente, ó. A gente tem aqui o André Luiz. O André Luiz, ele fala, né? É mesmo, agora, com o sistema de iFood e Rappi, você vê a imagem no site deles, os produtos que você põe o design, né? Que imediatamente lembra daquele sabor gostoso do molho e tudo, assim, em comida, quando você olha a imagem, você sente, né, o sabor. Exatamente. Então, por exemplo, aí entra também a parte do branding, a parte, né, de nós, como designer, construirmos uma imagem, né, um patrimônio para o nosso cliente. Por exemplo, em determinadas categorias, é lógico, se você colocar o prato e você perguntar para os consumidores, eles vão querer o prato, né, porque tem appetite appeal, não sei o que e tal. Mas, sabendo disso, você coloca para ele, por exemplo, 3 opções com prato, mas com uma cor vermelha, forte, né? Nós fizemos isso para uma grande marca de carnes, tá? Porque, você já quer falar do processo límbico? Não, tá bom. Porque aí a gente já coloca as imagens para você explicar para os nossos ouvintes, né? Sobre as cores também. Tá bom. Pode ser? Então, o que acontece? Você quer comentar? Não, pode falar. Tá. Então, nós desenvolvemos um processo chamado processo límbico. Límbico é a parte do cérebro que é ligada às emoções, tá? E, basicamente, o processo límbico, ele revela, né, o que não é falado, tá? Então, através de técnicas, através de metodologias, né, que a gente utiliza, nós conseguimos descobrir realmente as emoções que estão latentes e ele não precisa exteriorizar, porque muitas vezes, como você mesmo comentou, se você provoca, né, uma resposta dele, muitas vezes ela é falsa, tá? Então essa metodologia processo límbico, então ele pega muito, né, dos hábitos, do comportamento do consumidor e também de como se manifestam as emoções em determinadas categorias, tá? Tem uma coisa de hábito assim que nós utilizamos também umas cervejas aí que o pessoal vai mostrar. Produção, a gente consegue colocar aquele material que tem uns brasões, tem as cores, ó. A gente pode começar por aqui? Isso daqui, na verdade, eu vou antecipar um pouco, né? Aqui foi influência japonesa na comunicação, tá? Isso me impactou bastante quando eu era jovem, porque que eu via? Eu via que os símbolos dos samurais, dos clãs feudais eram extremamente simples. Você pode ver aqui do lado direito, né? Então, ao passo que os brasões, os ícones medievais europeus eram extremamente carregados, cheios de informação, tá? Isso, na minha opinião, Maica, é uma comunicação efetiva, eficaz, quando você é simples, claro e direto, que são essas marcas. Igual, por exemplo, né? Quando eu olho esses brasões, normalmente, esses brasões, por exemplo, tem muito brasões de família, né? Mas quando você olha, por mais que tenham as cores, você olha, mas se eu
amanhã eu olhar de novo, eu não vou saber de quem que é, de qual que é, porque é tudo muito parecido. É muita informação. Exato. E é tudo muito parecido. E aí você não consegue, não tem nada que, tipo, me marque que fala assim, esse aqui é tal brasão de tal lugar. Exato. Né? Porque é muita informação. Por mais que tenham as cores, é difícil você memorizar. É muito difícil. O que acontece? Porque nós somos bombardeados por milhares de informações, né? Bem antigamente, a gente era sujeito a receber 600 informações por dia, tá? Há 10 anos atrás, foi feita uma pesquisa, a gente recebia mais ou menos 60 mil informações por dia. Agora, imagina hoje, com as redes sociais, com o celular. É toda hora que você é provocado, toda hora. Sim. Então, imagina a marca lutando para conquistar um espaço pequenininho, né? No teu coração, na tua mente, tá? Por isso que a informação tem que ser extremamente simples e clara, como essas marcas aqui. O próximo slide, né? O próximo slide aqui, você pode passar aqui. Essas aqui, né, que são as japonesas, você consegue marcar melhor, porque aí você consegue memorizar, um que tem a flor. Exato. Dá uma olhada aqui, olha. Aqui é um bom exemplo, que uma marca boa, Maica, é quando você reduz e você vê ela pequenininha. Tá? Você vê claramente a informação que essa marca japonesa quer passar. Ao passo que essa outra marca tem tanta informação, o que acontece? O teu olho, a gente é muito preguiçoso. Quando faz com que a gente pense, a gente desvia. Porque o corpo, ele é preguiçoso e ele foi concebido para salvar energia, para guardar energia. Então, quanto mais você facilitar as vidas dos outros, mais você vai ser lembrado. É verdade, se a gente for pensar nisso, porque a gente, quando você vê alguma coisa que é muito cheio de coisa, você fala assim, nossa, você vai por mais simples, que até, eu não sei se eu posso chamar de poluição visual, mas quando tem muita informação, você acaba desviando mesmo. Pode, mas imagina, Maica, olha, o teu dia a dia, o dia a dia de todos os ouvintes, é muito cheio de pressão, é filho, é trabalho, é dinheiro, é não sei o que, sabe? São muita coisa. Então a informação que realmente, assim, quer ser passada tem que ser direta, clara e muito simples, tá? Então esse é um princípio japonês que eu peguei, que eu carrego até hoje também. Olha, a gente tem mais algumas imagens também. Olha. Aqui. Então, essas são as marcas, pode passar aqui, que nós desenvolvemos, né? Tá vendo? Aqui é uma marca aqui as aplicações, né? Essa marca da Santista que eu tinha desenvolvido é 3D, né? Naquela época eu desenvolvi essa há 15 anos atrás, não, 20 anos atrás. Olha, certeza que alguém tem uma toalha dessa em casa. A vovó Quem da casa nunca comeu, né? Não precisa nem estar escrito o que é. A gente já sabe que é o pão de queijo. Casa do pão de queijo. Exato. Olha, muito legal. Olha. A Praia do Forte também. Praia do Forte, né? Que tem a tartaruga. Exato. Como símbolo principal. Olha, e a gente chegou aqui num ponto muito interessante. Aqui, para vocês que estão acompanhando a gente no YouTube, vocês devem estar vendo aqui no fundo da tela. É que pode ser que esteja um pouco distorcida a cor, tá? Então é uma lata vermelha, uma lata amarela e uma lata azul. Quando vocês olham já uma lata vermelha, uma lata amarela e uma lata azul, vocês lembram de quê? Né? Então, como eu estava comentando para você... Já deu até sede, né, Boris? Já faz parte de entender o comportamento humano, porque nós classificamos e decodificamos os estímulos nessa ordem. A primeira coisa que nós captamos são as cores, depois os formatos, os ícones, os desenhos, depois os números e depois as palavras. Por isso que há 12 anos atrás nós fizemos esse trabalho para uma grande cervejaria nacional, que você não precisa nem falar. Né? Por quê? Porque daí nem falar, porque a gente já sabe. Exato, você já facilitou a vida desse consumidor, né? Para você ser encontrado rapidinho. Mas nosso ouvinte aqui, o André Luiz, ele já imaginou outra coisa, outra. Que não é de cerveja, ele já lembrou outra coisa. Tipo, para ele, o vermelho lembra já Coca-Cola. Pode ser. Pode ser também, né? Pode ser também, pode ser. É que tá aqui a imagem, André.
Tá num contexto assim de só cerveja aqui. Mas a primeira coisa, então, que vocês reparam quando vocês vão olhar, então, é a cor. Que é a primeira coisa que chama a atenção, né? Se memoriza. E aí, se a gente for reparar, são as cores primárias, né? São. Não, por isso, por exemplo, um exemplo forte, Maica, para você que é mulher, né? Se eu te trazer uma caixinha com azul turquesa, com uma fita branca, pequenininha, desse tamanho, o que você acha? Tô imaginando ela aqui. Aí eu vou gostar. Vou gostar. Na verdade, não é azul turquesa, tem até um nome, né? Agora, o azul deles. Então. Né? Tem o azul. Uma dica aí, olha, pessoal. Quem der uma caixinha dessa pra Maica já vai realizar o sonho rapidinho dela de casar, né, Maica? Aí o buquê vai se realizar, né? Então, a caixinha, né? Essa caixinha também, ela é uma marca, é uma cor que, assim, é uma cor marcante, é uma cor que hoje até tem o nome, né? Que eu vou falar aqui, que é o Tiffany. Exato. O Tiffany, que é uma cor que todo mundo fala, é o azul Tiffany. Todo mundo já sabe que cor que é, né? Então, é uma marca que fez a cor até virar um nome, né? Exato. A longa distância, você vê aquela caixinha, você fala, opa, né? Já sei o que é. Mas aí, Narita, então, você falou das cores. E aí, na hora de você, por exemplo, desenvolver, né? O próximo passo é o ícone, que na verdade é o símbolo da marca. Aí aí vai tudo pela parte da pesquisa, né? Toda essa parte da pesquisa emocional também, que faz parte também do desenvolvimento da marca, né? Exato. E também em termos estéticos, no sentido de ser bem simples, né? Não inventar muito adereços, sabe? Procurar colocar sempre só a essência. Em comunicação também, isso é muito mais eficaz. Olha, a gente tem aqui na tela também uma embalagem que são as embalagens sustentáveis, né? Que hoje no mercado, né, com essa com tudo isso, né, de tudo ecológico, tudo sustentável. Você disse pra mim que até tem algumas embalagens que são sustentáveis. Só que, por exemplo, aqui no Brasil ela não funcionaria, né? Na verdade, até existe, mas ela não funciona. O que acontece, Maica, como a gente trabalha com grandes clientes, normalmente, né, eles já têm os departamentos de sustentabilidade, que já também uma questão de logística, preço, que eles já vêm com a determinada embalagem já pré-estabelecida, tá? A gente não entra nessa discussão. Relativamente, a gente quer também participar muito desse processo, né, do processo de concepção, né, de um produto até chegar no mercado. Mas, quando tem oportunidade, a gente procura também interferir. Por exemplo, essa embalagem que você está vendo aí, né, foi uma embalagem que um cliente me trouxe e falou assim, olha, Narita, nós temos agora essa embalagem para comida, especificamente essa daqui, que ela é reciclável. Tanto que na pandemia, né, aumentou muito, né, por exemplo, o delivery. Então, as embalagens, inclusive um exemplo dessa que vocês estão vendo aqui é um exemplo, né, de embalagem, essas embalagens descartáveis que você transporta o alimento. E daí ele comentou assim, olha, Narita, esse é um PET, né, reciclável, tá? Mas ele estava vendo só uma foto, não o filme todo. O que acontece? Quando você tem uma embalagem desse tipo e quando vai no pessoal de seleção, né, o pessoal lá da cooperativa que seleciona os lixos, tudo, eles não conseguem identificar que esse é um PET reciclável, porque ele se mistura com outros PETs, o PET cristal, aquele lá de bolo, outros PETs. Então, e isso é impossível ele saber detectar e saber que aquele material... acontece? Ele pega esse PET, ele vai jogar como se fosse um objeto, como um material mais descartável mesmo, entendeu? Como então, uma outra PET comum. Exato, sabe? Então não funciona. O grande problema que a gente tem nessa linha de sustentabilidade é que o consumidor também, ele costuma misturar secos e molhados. Daí perdeu tudo, tá? Então o ideal mesmo, assim como uma dica, é separar as embalagens em saquinhos separados para facilitar a vida do pessoal de cooperativa.
tá? É lógico, eu sei que em todos os estados necessariamente não tem essa cooperativa, mas já faz um grande pré-trabalho para esse pessoal. Tanto que lá no Japão, Narita, assim, o lixo orgânico, né, o lixo que é o resto de alimento, na verdade, lá no Japão, papel higiênico do banheiro você joga no vaso, você não faz lixo, você não produz o lixo. Então, tem lá o lixo que, na verdade, eles chamam moerugomi, que são os lixos que podem ser queimados, né? Então, você separa ali num saco marrom e aí você coloca ali. Normalmente, esse daí ele passa todos os dias para recolher. E aí tem o do vidro, tem o do plástico, tem o da lata e tem um que eu lembro que era o azul, que é onde você coloca, por exemplo, metais. Sabe, metais que não são alumínio. Por exemplo, alguma coisa que você vai jogar e não é... Na verdade, ele vai por um outro... Na verdade, é um outro tipo de é um lixo... A gente não pode chamar de lixo eletrônico, mas é um lixo... Como que a gente pode falar, hein, Narita? Aqui no Brasil seria... Mas não é reaproveitável, é lixo mesmo, nesse caso. Na verdade até você consegue reaproveitar alguma coisa ou outra, mas são coisas assim, tipo... você tirou, sei lá, a mão francesa da parede e não vai usar mais. Aí vira esse lixo, entendeu? Que é um lixo... como que é? Sodategome. Alguma coisa assim. Que é esse lixo que não é reciclável. Só que o que acontece, né? Aí tem os dias. Por exemplo, a terça é o dia que passa o plástico e mais o lixo orgânico. Aí na quarta é o lixo... são dias diferentes? São dias diferentes. Então, só que aí o que acontece? Se você colocar esse lixo em dias diferentes, você leva uma bronca, porque ali na rua, normalmente... Tem as pessoas que fazem... É tipo um fiscal ali, né? Sempre tem a vizinha ali que é a fiscal do lixo. Porque tem um lugar para você colocar o lixo na rua. Então, por exemplo, mesmo que se você mora umas 3, 4 casas para lá, você tem que levar o seu lixo ali. Porque ali é o lugar de você colocar o seu lixo. Então, por exemplo, o vizinho... Aí eles vão começar a descobrir quem que é que deixou o lixo no dia errado. Porque senão fica aquele monte... Às vezes tá cheio e aí tem um lixo que não é daquele dia, fica atrapalhando. Então, aí você leva uma bronquinha ali, né, da fiscal do lixo ali. Então, tem tudo isso que eu acho que seria muito legal, muito importante se já acontecesse aqui no Brasil. Então, Maica, isso me fez lembrar, né, uma situação que aconteceu com um amigo que foi lá como decassegue e ele errou, né? Errou nessa divisão. Ele teve que passar por uma aula de 4 horas, que ele sentiu assim como se fosse uma criança, né? Porque o instrutor falava assim, olha, isso aqui é plástico, viu? Isso aqui é papel. Sabe, o beabá mesmo, para ele entender o erro que ele tinha feito, né? Existe uma vigilância bem rigorosa lá. Não, e as sacolas que você coloca elas, você tem que comprar no supermercado. Você compra. A vermelha, você compra a amarela, você compra a verde. Tem de vidro também, vidro. Aí cada uma de uma cor. Então, se você não coloca e não tem os sacos ali, de vez em quando é um negocinho lá, você até coloca ali no saco que tem ali, que tá ali, que é um negocinho só, mas você tem que comprar esse saco e tem que estar naquele saco. Se não tiver naquele saco da cor certa, o lixeiro não leva. Nossa Senhora. Lixeiro não leva. Então, isso aí lá no Japão eu acho assim, algo que é sensacional, algo que funciona. Hoje, aqui no Brasil, a gente tem até alguns supermercados que tem a sacola verde e a sacola cinza, né? Sim. E aí, normalmente, né, a sacola verde é onde você coloca os reciclados e a sacola cinza é onde você coloca os lixos orgânicos, lixos que podem ser queimados, né? Então, na minha casa, eu sempre procuro fazer isso. Eu tenho lá sacolinhas, aí normalmente nos lixos maiores eu coloco lá o saquinho verde para as coisas tipo garrafa PET, a garrafa do leite, né, aquelas Tetra Pak ou vidro também. Aí eu coloco tudo separado lá e aí o lixo da pia ali, né, o lixo... E aí tem ainda o lixo do banheiro que a gente
a gente produz também, né? Que lá no Japão vai tudo no vaso. Lá talvez seja o esgoto, seja desenhado, né, para absorver o papel higiênico, né? E o papel também é um papel especial. Exato, que é um papel dilui, que né? dissolve na água, né? Então, imagina se acontecer isso aqui no Brasil, eu acho que imagina os rios como que vão ficar, né? Tem uma coisa assim que não só educação, né? Mas assim, olhando para trás, o Japão é uma ilha, né? Ela é pequena e realmente assim, com tantos acidentes que eles são sujeitos, né? Tsunami, terremoto, o espaço é pequeno, não tem muita área habitável, tudo. Faz com que realmente, assim, se as pessoas não respeitarem as regras, é insuportável viver naquele país, né? Então também tem esse ponto. Tem isso também. Né? Narita, a gente precisa ir para um intervalo e a gente já volta. Eu tenho um recadinho agora para vocês. Olha, considerada a primeira loja especializada em própolis no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo, a Murasan trabalha há mais de 24 anos com as melhores marcas de própolis. Tem uma grande variedade, hein? Com tipos de própolis que eu nem conhecia. Olha, tem a famosa verde de Minas, a vermelha de Alagoas, a própolis marrom e até a geoprópolis, que são aquelas que são feitas por abelhas sem ferrão. Olha, indo até a loja, eles podem te indicar a melhor própolis para você. E na loja dizendo que você é ouvinte da capital, você já garante 5% de desconto em todas as suas compras. E pelo site murasan.com.br, usando o cupom CAPITAL no Japão, você também já garante o seu desconto. A Murasan, ela fica na rua Galvão Bueno, número 352, a 4 minutos do metrô Liberdade. Pensou em própolis? Pensou em Murasan, própolis de tradição. Capital no Japão, com Maika Ishizaki. Olha, e a Murasan, em parceria com o Apiário Silvestre, mandou aqui para o Narita um presente aqui. Nossa, ó. Obrigado, hein, Murasan? Tem um xarope e tem uma própolis. Uma própolis para... que é bom pra imunidade também, né? Sim. Nossa, muito obrigado. Eu uso bastante pra... quando... garganta. A gente que trabalha com voz, a gente acaba usando bastante a própolis. Nikkeis de expressão. Olha, pra você que está nos acompanhando, na verdade entrou agora na nossa live, a gente tá aqui no quadro Nikkeis de expressão com Mário Narita, que é CEO da Narita Strategy and Design, que na verdade, eu acho que se você tiver curiosidade para saber um pouquinho mais e aprender um pouquinho mais sobre, né, como que é o desenvolvimento, né, das embalagens que você normalmente vê ali no supermercado, na prateleira do supermercado, aí você volta a live ali para assistir. Olha, e você que está na nossa live, curta a nossa live também, ó, eu quero ver o joinha ali de vocês na nossa live. E a gente, aqui no intervalo, eu tava falando com o Narita sobre uma coisa interessante que até um ouvinte comentou aqui no nosso chat, que as crianças, elas identificam as coisas já pelas cores. Você não precisa ensinar, né, Narita? Exatamente, olha como é instintivo isso, né? Vários pais também me falam, nossa, meu filho entra, pega o celular e já começa a mexer e tal. Por quê? Porque é através dos ícones, né? Que é outro ponto que é muito fácil de ser identificado, né? Tanto é que todos os celulares, tudo você pode ver que as marcas são tudo icônicas. Você pode, né? Você deve ter um exemplo na sua casa que é seu filho pequeno. Às vezes uma criança de 3, 4 anos, ela pega o celular do papai e da mamãe e já sabe onde que é o YouTube. Já sabe, né? Já sabe lá e clica. E aí, uma coisa que eu fiquei boba. Porque eu tenho, né, uns priminhos e aí eles pegavam o meu celular e queriam assistir um desenho no YouTube. Só que eles não me pediam pra assistir aquilo. Tipo, porque pra mim é muito automático. Você entra lá e digita. Sim. Né? Digita o que você quer encontrar lá no YouTube. Aí eu falava, mas como que você... Assim, daqui a pouco eles estão assistindo. Eu falei, mas como que você achou isso? Aí que eu fui me ligar que tem um microfone. Tem um microfone na barra de busca. Você aperta o microfone e fala o que você quer.
Então você entendi. fala, eu quero assistir tal desenho. Tipo assim, quero assistir, não sei, Peppa. Aí ele fala Peppa, aí vai aparecer o Peppa lá na descrição lá da busca. E aí ele aperta a lupinha, ele vai achar. Facilitando a Tá vida vendo do como que consumidor, é? né? Então, mas é algo assim que eu nem sabia que existia. Aí a criança descobriu, quer dizer, a criança não sei como, mas ela sabia que tinha. E aí ela conseguia achar sozinha. Então, ele entra lá no ícone, ele sabe ali que é o ícone do YouTube e entra. Ou joguinho, né? O joguinho também tem um desenho que marca também a criança. E aí ele entra lá, ele sabe que aquela cor com aquele desenho é daquele joguinho que ele gosta. Então, todo um estudo que existe ao lançamento, que é tudo estudado para facilitar a vida do consumidor e ele ficar fiel ao seu produto. Olha, tá vendo como que é importante, né? Você sempre, antes de desenvolver, né, um produto, às vezes até você que tá em casa, que você faz você é confeiteira, ou você faz comida para fora, né? Pode ser que você faz uns chocolates, você faz artesanato. E aí, você tem que fazer uma marca, né? Conseguir, desenvolver uma marca que chame atenção. Que chame atenção e seja fácil, né? De identificar. Fácil de ler também. Fácil de ler também. Não adianta colocar um monte de informação, né? Por exemplo, vai colocar o nome. Você tem que colocar ali no nome o que é o principal do seu negócio. Exatamente. Né? Tá? Porque senão a pessoa se perde. Aí ela olha ali e fala assim, tá, mas o que é? Vende o quê? Né? Exato, como foi mencionado, né? Ser assim, extremamente simples, rápido, né, e objetivo, evitar também muitos termos em inglês, né, que as pessoas não sabem ler e também tem vergonha de falar, né, em inglês porque acha que pode ser que a pronúncia esteja errada. Não que isso vai deixar o produto mais sofisticado. Isso é uma de colocar as palavras em inglês, a gente teve passei por uma experiência, né, na verdade, um cliente que ele tinha, né, uma palavra em inglês no nome, na verdade, na propaganda. Só que o que acontece? Muitas vezes nem a pessoa não sabe pronunciar aquela palavra. Exato. Às vezes ela acha que é aquele significado, mas não é aquele significado. Aí tem muito, muito disso também. E não adianta, por exemplo, você colocar uma palavra em inglês, sendo que o seu produto você vai vender para quem? Né? Você tem que pensar em que tipo de cliente você quer, né? Você quer atingir. Né? Então não adianta você querer colocar uma palavra em inglês só porque é bonita, vai ficar chique. Tá, mas a pessoa vai entender? Não vai entender. Né? E aí acaba ficando um negócio feio, né? Exato. E ela não vai memorizar porque ela vai ter vergonha de expressar. Então, aí ela vai fazer a propaganda boca a boca como? Né? Porque ela não sabe nem falar aquele nome. Exato. Né? Exato. Aí ela vai falar, é aquele lá que tem um negócio assim, entendeu? Não vai falar o nome, porque às vezes o nome é tão difícil que a pessoa não consegue falar. Exato. Então, é muito importante. Então, se você estiver abrindo um negócio, né? Você sempre pensar numa marca, né? Com um símbolo que chame atenção, que seja de fácil, né, entendimento, memorização e um nome que marque, um nome fácil, um nome que lembre a sua marca, né? Exato. É tudo muito emocional, né, Narita? E você também tem um discurso simples também que toque o coração da pessoa. Não, tanto que muitas vezes, né, eu fico às vezes pensando, por exemplo, a gente vai trabalhar muito com... Porque assim, fora aqui, né, fora o programa todos os domingos, o meu dia a dia aqui na rádio, né, vocês devem perguntar, o que você faz? O que você faz aí na rádio durante a semana? Então, durante a semana, aqui na rádio, eu faço o marketing comercial. Então, tem muitas vezes que a gente recebe material, né, dos clientes, e aí às vezes a gente tem que desenvolver, por exemplo, um slogan.
Sei. E aí, quando você vai desenvolver um slogan também de uma marca, você também tem que ser muito direto. Não adianta você ficar rodeando e não falar nada. É porque todas as marcas também querem fazer isso. Exatamente. Então você tem que ser muito direto, né? Muito direto pra pessoa, pra ficar aquele chiclete. Porque você sabe, falou uma coisa, igual por exemplo, né? Eu vou até aproveitar o nosso Murasan, né? Pensou em própolis, pensou em Murasan. Então é algo que fica marcado na sua memória. E quanto mais repetição você fizer, mais vai ficar gravado, sim. Exatamente. Verdade. Narita, você passa pra gente então, agora que a gente, né, já falou. A gente falou um pouquinho de tudo, tá? Porque, na verdade, a gente nem conseguiu aprofundar muito em cada assunto, porque, assim, eu conversei com a Narita e eu queria fazer um negócio mais simples, né? Pra vocês entenderem bem, pra vocês que estão nos ouvindo e assistindo em casa, pra vocês conseguirem entender com mais facilidade, numa linguagem, né, do dia a dia de vocês. Só que assim, o Narita tem muito mais conteúdo, né? E aí, se você tiver interesse, né, em conhecer um pouquinho mais do trabalho do Narita, onde que a gente encontra, Narita? Não, então, entra no nosso site, né, que tem umas explicações, assim, de todos os processos e tal, e talvez, assim, acabe também ajudando vocês, né, que é www.naritadesign.com.br. E você pode seguir também a Narita Design nas redes sociais, né? Que é Narita Design. Então é Narita, o design é DESIGN. Perfeito. Né? Então você pode seguir a Narita Design também nas redes sociais ou entrar no site também. E lá no Instagram da Narita Design você consegue ver muitas outras marcas que a gente nem conseguiu mostrar aqui no estúdio, né? Porque tem bastante, viu? E você vai ver que você fala, nossa, eu tenho tudo isso aqui na minha casa. Já usei tudo isso um dia. Né? Então, assim, sempre que vocês verem, né, uma dessas marcas na prateleira do supermercado, vocês lembrem que foi a Narita Design que desenvolveu, né, a marca para esses produtos. Eu fico muito grato, né, porque a gente tem um portfólio, a gente trabalhou por várias categorias, Maica, desde produtos para flautulência, né, protetor íntimo, né? Comida, bebida, massas, biscoitos, tudo tal. Assim, e eu sempre costumo dizer que você entendendo o ser humano, né, você consegue trabalhar com todas essas marcas. Né? Você não precisa ser especializado, daí a pessoa fala, não, aquele designer, Narita só trabalha com alimentos. Não. Uma vez que você consegue entender o ser humano, você trabalha com todo esse leque de categorias. Tudo que a gente usa no dia a dia, né? Exato. Desde a hora que você acorda, né, até a hora que você dorme. Isso. Quando você toma banho, quando você... Sabonete, né? Papel higiênico. Exatamente. Você come, tudo. Olha, tá vendo? Hoje o nosso domingo foi bem produtivo. Aprendemos muitas coisas. E eu também, todos os domingos aqui, aprendo sempre muitas coisas, na verdade, com os meus convidados, né? Porque tem muitas coisas, assim, que... Assim, eu entendo... mas muito, às vezes, superficial, não tão aprofundado, né? Então, Uniquês de Expressão é um quadro onde eu trago, né, descendentes de japoneses, né, os Nikkeis, né, que tem cases de sucesso ou que tem alguma história, né, uma história de sucesso para contar pra gente. Então esse é o Uniquês de Expressão e esse foi Mário Narita da Narita Design. Muito obrigada, Narita, né, por ter aceitado esse convite e por ter ensinado um pouquinho, né, de tudo isso para os nossos ouvintes hoje. Eu que agradeço, Maica, essa oportunidade assim, de estar expondo um pouco da minha vida e do lado profissional também. Foi muito gratificante. E com certeza eu quero que o Narita ele venha pra gente falar um pouquinho mais dessa parte, né, emocional, né, que envolve também muito, né, até no trabalho dele, né, essa parte que na verdade tem influência da cultura, de toda a cultura japonesa, pra gente dar uma aprofundada nesse assunto, porque a gente foi bem breve em cada tema, né, em cada ponto. E assim,
eu quero que você venha aqui mais uma vez. Quantas vezes precisar, Narita? Um dos motivos principais também de eu ter aceitado rápido, né? Realmente foi essa ligação, né, que você tem desse programa com o Japão, né? Um país assim que eu admiro, que eu respeito e sou muito grato também pela toda essa cultura que eu recebi, né, nipônica através dos meus pais também. Muito obrigada. Esse foi Mário Narita, da Narita Design. Capital no Japão, com Maika Ishizaki.